Um processo de auditoria comum encerraria aqui. Você teria o relatório e começa a trabalhar com ele. Na verdade, aqui continua todo esse processo, todo esse fluxo de compliance digital, porque de posse do relatório, voltamos lá no início, e você tem o projeto, né? Vários projetos, várias trilhas se transformaram em projetos. Então, de novo, que era curso, que você se certificou, fez a prova e se certificou, respondeu as perguntas da trilha de compliance e virou um projeto. Então, vamos ver? Então, quando você entra em gestão de projetos, de novo, pensando num contexto da equipe multidisciplinar dentro da sua empresa, preenchendo diversas trilhas, você tem aqui um projetão composto de diversas trilhas, cuja nota deveria ser 10, mas que é 4,6 nesse exemplo, que é composto por 46 pontos, 46 tarefas nesse exemplo, nesta ordem de relevância de urgência da execução de tarefas. Então, até aqui está todo mundo vendo graficamente aquilo, naquilo em que está participando. Porém, só pode mexer naquilo que tem envolvimento efetivo. Por isso, você vai o que? Olhar quais são os projetos que você está participando. Então, quando a gente clica em projetos, aqui a gente vai aparecer os projetos nos quais nós estamos diretamente envolvidos. Aqui eu estou com o usuário intermediário, ele consegue visualizar tudo, um usuário gestor. Então, lembra lá que a gente preencheu saúde e segurança do trabalho, não foi o corporativo, foi da filial 1? Então, vamos clicar nesse gráfico, ele vai abrir o projeto para a gente atuar nesse projeto efetivamente. Então, tá lá, saúde e segurança do trabalho. Veja que a nota dele, isoladamente, está um pouquinho melhor, tá 5, o objetivo é 10. Mas esses 5 corresponde a 3 pontos, com 3 tarefas, nessa ordem de relevância. Bom, mas agora a gente tem que atuar nesses pontos. Vamos olhar o meu mapa de risco? Lembra que você preencheu aquela trilha com um roteiro de gerenciamento de riscos ocupacionais? Quando a gente explode aqui, você vê quais são esses 3 pontos, já com o indicativo de grau de risco, que mede impacto e probabilidade, e com essa bolinha verde que indica que a empresa tomou a decisão de resolver esse problema. Via de regra é isso. E aqui a barra de progresso, que na verdade vai avançando na medida em que as tarefas que eu explodi aqui vão sendo executadas. Desse exemplo, vem aquela primeira tarefa que estava lá na trilha, com o responsável, com uma sugestão de prazo, indicando a bolinha vermelha aqui que não foi iniciado, mas que é urgente, então eu tenho que atuar. Como é que eu atuo? Vou aqui na edição, vou dizer que está concluído, por exemplo, vou explicar o que eu fiz e vou anexar a evidência. Assim como a gente fez na trilha, aqui a evidência vem para o consultor, ele analisa a prova, reprova ou chama para conversar para maiores efeitos para dar o veredito. E aqui a gente tem exemplo de uma tarefa, mas nesse bate-papo, nessa condução efetiva da equipe multidisciplinar, um vai ajudando o outro, um vai provocando o outro para verificar se realmente a coisa está ok. E vai incluindo novas tarefas. Aí o gestor efetivo tem aqui um botãozinho, novas tarefas, novos pontos. E aqui, independente da trilha, a gente pode incluir vários outros projetos aqui. Então, se eu fui auditado, estou no processo de certificação ISO 45000, por exemplo, falando de saúde e segurança. Eu estou com um relatório de preparação, que eu tenho que atuar para efetivamente chamar a auditoria de certificação, consigo inserir aqui todos os itens de atenção para que o projeto seja unificado e trabalhado por quem de direito. 24/7, está tudo na tua mão. Estou na dúvida, volto lá para o treinamento, mas eu tenho outras possibilidades. Como eu estou aqui executando, vamos lá, quais possibilidades que a gente tem? Voltar no próprio curso, porque estamos sempre atualizando, ir para a base de perguntas frequentes, e essa base funciona da seguinte maneira. Nesse momento, a gente tem 1.160 perguntas que a gente faz um compêndio de diversas fontes oficiais, bem como algumas perguntas que a gente mesmo responde para alguns clientes, que a gente percebe que vai se repetindo conforme em todas as empresas, claro, protegida a identidade, protegida a confidencialidade. A gente faz o quê? Por exemplo, eu quero aqui buscar uma informação sobre e-social, de processos trabalhistas. Então, quando você define o assunto, define o tema e seleciona o assunto, aqui você tem todas as perguntas relacionadas a esse assunto. Então, quando você clica aqui, você tem a pergunta, a resposta e a fonte. Quando você acessa aqui, você vê na fonte, se ela é uma fonte oficial, nesse exemplo próprio, perguntas e respostas do e-social, né? Então, essa base está sempre em expansão. Não foi suficiente aqui o perguntas frequentes. Você tem mais duas formas de resolver a tua dúvida ou de debater o seu problema. Você vem aqui na central de ajuda, e nessa central de ajuda você vai conversar diretamente com o seu consultor, via chamado. Então aqui fica todo o histórico. Então veja, começou tudo igual
né? Um início igual para todas as empresas, mas vai tomando o seu corpo específico aqui, né? Conforme a necessidade. Então, você vai inserir um chamado, título, explicar um pouquinho dele, anexar algum arquivo se for necessário, e você vai mandar aqui como pendente consultor. Salvou? Ele adiciona aqui. Automaticamente, o consultor é acionado, faz uma nova interação, responde para você como resolvido ou como pendente. A dúvida é tão cabeluda que não dá para focar no chamado? Ok, vamos fazer a sessão de consultoria. É uma videoconferência, muito parecida com o chamado, só que aqui você vem aqui, da mesma forma, põe o título, coloca o assunto, mas coloca 3 datas de sugestão para a gente implementar, né, para agendar a reunião, anexa um arquivo se você necessário, da mesma forma, pendente consultor. E aí, exemplo aqui, por exemplo, ó, temos aqui as datas e horários, e aqui você já tem o próprio link da videoconferência. Então, veja, é um processo de consultoria um pouquinho diferente, onde a gente te sugere, te incentiva a ter uma postura mais proativa, nos colocamos à disposição de você o tempo inteiro para poder fazer todo esse processo. E a ideia de fazer esse projeto de formação executiva em consultores de compliance digital é fazer essa discussão já ao vivo, no modo de 32 horas, né? Que a gente já vai falar para vocês como funciona, como vai estar espaçado, para que você efetivamente já implemente, já troque ideias com todo o time que vai participar. Lembrando que, além de todo o conteúdo, você tem acesso a tudo isso que eu mostrei, a licença de software por 12 meses, onde você vai poder utilizar essa plataforma dentro da tua empresa ou dentro dos seus clientes.